Bom dia, a gente vai estar falando do Xenófanes de Colophon, certo? Ele vai ser um pensador que vai ser atribuído a ele, basicamente, que ele seria o fundador da escola de Eleia, certo? Que inclui Parmênides, Zenão, Melisso, certo? Segundo alguns estudos contemporâneos, essa informação não é verdadeira. Há uma relação entre esse pensador, o pensamento dele e o pensamento da escola de Eleia, porém ele não é, de forma alguma, o fundador dela, certo? E o que vai se destacar do Xenófanes vai ser basicamente que ele vai ser um pensador que vai ser muito singular naquele grupo que a gente conversou na uma aula passada aí, que se chama pré-socráticos, né? Então, qual que é a grande característica do Xenófanes em relação aos outros pensadores, né? É que a gente viu que a procura de todos eles estava ligado à questão da physis, certo? Da arqué, certo? O pensamento do Xenófanes vai tratar disso, vai estar ligado a isso, mas ele vai apresentar uma coisa que vai ajudar, de certa forma, até a entender é, algumas coisas desses pensadores aqui. Então, ele vai fazer uma crítica muito grande à visão, à compreensão que Homero e Hesíodo tinham em relação aos deuses, certo? Essa que vai ser uma coisa que vai se destacar na visão da visão dele. Ele vai defender que a arqué, certo? Aquilo que faz essa physis que nós observamos estar organizado de tal forma, vai ser é, basicamente a Terra, certo? Ele vai ter um fragmento que é muito semelhante à ideia que está presente no Gênesis, certo? Que esse mundo, toda a origem do homem veio da Terra, e só que, assim, uma coisa que é bom dizer, a gente percebeu que com Xenófanes, os quatro elementos já foram citados. Então a gente teve basicamente a água, né, no sentido da água, o úmido pro Tales, a gente viu o ar com Anaximenes, o fogo com Heráclito e agora é a terra. É importante entender que eles não estão dizendo isso com o objetivo apenas de vamos trocar o elemento e vamos criar uma filosofia mais original que a outra, e para a partir disso eu me destacar ou me diferenciar. Isso não é o objetivo deles, mas está ligado a um pensamento, a algo, certo? Que leva a isso. Então o que vai ser essa escolha? Por que ele vai fazer essa escolha, basicamente? É que no Xenófanes você vai ter a ideia de uma certa separação. A gente viu que a physis que a gente conversou nas últimas aulas, os deuses, por exemplo, os deuses para Homero, para Hesíodo, e seja os elementos que basicamente os outros filósofos, mesmo o ilimitado do Anaximandro, todos eles estão dentro da physis. Então, o Xenófanes vai continuar isso. A Terra é um elemento que está dentro da physis. Só que aquela concepção de Deus, certo? Que estaria dentro da physis, aquele Deus que ele é citado, ele é compreendido pelos outros pré-socráticos, dentro dessa physis, mas evidentemente eles já questionam, certo? Que há um questionamento que esse Deus, certo? Não tem nada a ver com a visão de Homero e de Hesíodo, vai ficar explícita com Xenófanes, certo? Xenófanes vai literalmente dizer o porquê e vai se destacar dos outros em relação a isso. Então, a primeira coisa que é importante entender, a gente vai ver isso nas aulas de mitologia, como que é o comportamento dos deuses, mas só para adiantar é o seguinte, os gregos, eles atribuíram, certo? Aos seus deuses, tanto o que é bom, o que é certo, o que eles consideram certo ou errado, melhor, certo, como também aquilo que eles consideravam errado. Então, os deuses eles traem, os deuses enganam, os deuses mentem, entre outras coisas, certo?
uma série de coisas que os valores para os humanos é visto como não é correto, não é certo, é atribuído aos deuses. Então a crítica dos Xenófanes vai ser, primeiramente, a Homero e a Hesíodo. Ele vai dizer, olha, a forma que que se concebe os deuses, com corpo, com roupas, atribuindo a eles valores, certo e errado, tudo isso é errado, é equivocado. Os deuses não têm nada em comparação a nós. Eles não são semelhantes a nós. E ele vai deixar bem nítido isso como se você for de lugar para lugar, certo? E essa é uma característica dos Xenófanes, por isso que ele não vai ser o criador da escola de Eleia, porque ele era além de um pensador, um filósofo, ele também era um poeta, certo? Então ele era um poeta de Aedo. Como assim? A gente conversou isso um pouquinho lá no começo, sobre Homero e Hesíodo também. O poeta de Aedo era um poeta que ele não ficava só numa cidade, mas ele ia andando de região em região, de cidade em cidade, falando sobre, narrando poemas para as pessoas, entre outras coisas. O Xenófanes, ele vai basicamente ser esse tipo de poeta. E ele, segundo uma das informações que ele fala no texto dele, ele vai ficar até os 90 e poucos anos, certo? Fazendo isso, ativo ainda. Ele compunha suas próprias poesias e ele ia de cidade em cidade. Então, isso quer dizer que ele teve a possibilidade de ver povos diferentes, certo? E, a partir disso, comparar como que cada povo representava a sua visão. Então, se a gente fosse ver o que ele falaria, né? Ele ia dizer, olha, quando eu fui a um determinado povo, eles viam o Deus deles e eles faziam a estátua, certo? De acordo com aquilo que eles entendiam que é certo. Então eles pensavam que todo mundo era negro, vamos supor o Egito, as pessoas são negras, lá tem basicamente um determinado deus, ele tem a semelhança das características humanas e eles faziam dessa forma. Quando eu fui entre as cidades gregas, os gregos faziam a mesma coisa, eles colocavam as características deles nos deuses. Então o que ele começou a entender? Que cada pessoa, cada povo de região diferente, certo? Eles fazem um movimento de dar características humanas aos deuses, certo? E isso levava a você criar uma representação que é falsa, atribuir coisas ao sagrado que não é correto. Então ele vai dizer nos seus fragmentos, se fosse possível aos animais criarem Deus, se os animais pudessem criar uma estátua, certo? Ele vai usar essa imagem. Se você pegasse os bois e eles pudessem fazer sua imagem, eles fariam um boi como o seu animal sagrado, porque eles pensariam que o boi, o deus do boi, o boi, digamos, se os bois tivessem um próprio deus, eles teriam que ter a sua imagem e semelhança. Se fossem os cavalos, eles fariam um cavalo, certo? Então essa ideia de que os deuses nada têm a ver com a physis, eles são diferentes, eles não falam com o humano, vai haver uma ideia de uma separação entre a physis e um outro lugar. Então, aqui começa a se delinear essa ideia de separar o que é físico, o que é physis, no sentido que a gente falou, com aquilo que está antes da physis, certo? Há um outro lugar, há uma outra esfera que não está ligada a essa. Então, essa vai ser uma das críticas fundamentais, e vai estar aparecendo nos Xenófanes aqui. Então, ele vai dizer, olha, os deuses, certo, não tem nada a ver com o humano, e ele, basicamente, eles não falam, não são maus, não são bons, não tem nada a ver isso. E há, aqui em Xenófanes, a ideia de um Deus apenas, certo? Que não é contrária a uma visão com vários deuses. Ele não questiona esse tipo de coisa, mas ele atribui, certo? Que é um único Deus que, segundo ele, criaria essa outra esfera. O Aristóteles vai usar muito essa ideia, como ele for falar da metafísica. Ele vai retirar aqui do Xenófanes muitos elementos para a sua visão propriamente de Deus, certo? Que a gente vai ver em um outro momento. Então ele vai dizer que esse Deus
ele nada se confunde com as coisas, ele move as coisas com o seu próprio pensamento e ele próprio não se move, ele é imóvel, certo? Então, o Xenófanes trabalha que essa outra realidade, esse lugar que não se confunde com a physis, esse ser que possibilita tudo, e a physis, a arqué das coisas, propriamente, é a Terra. Então, segundo ele, haveria uma divisão entre essa esfera, que é a esfera divina, que nós não podemos conhecer, o nosso conhecimento não pode chegar até lá, nós não podemos nada saber sobre isso, porque é totalmente diferente da nossa realidade. Então aqui, no Xenófanes, há uma reflexão sobre aquilo que nós podemos conhecer ou não, aquilo que podemos conhecer sim ou não. Tem um começo de uma separação entre o que é possível conhecer e o que não é. Algo que não estava, já se esboçava no Heráclito. Lembra? Com aquela divisão entre as formas entre ouvir o Logos ou não ouvir. Então, começa a se desenvolver aqui a ideia de você pensar o que o homem pode conhecer e o homem não pode conhecer. E o Xenófanes, ele atribui. Eles querem conhecer algo que não lhe é possível. Então, todas as narrativas, a crítica a todas as narrativas de Homero e Hesíodo está ligado a uma reflexão sobre quais são as possibilidades de conhecimento, que vai culminar em uma série de consequências. Sobre os deuses dos outros pensadores, né? Do pessoal da Jônia, certo? E do Heráclito. Então, ali, como a gente falou, eles usam o termo Deus, certo? Mas já tem, não existe essa separação, como eu falei aqui, entre essa outra esfera e a physis neles, não está presente. O primeiro a apresentar essa ideia é o Xenófanes, propriamente dito. Porém, aquele Deus que eles trabalhavam é um Deus que não se confunde com a representação de Hesíodo e de Homero, já presente ali. Porque esse Deus ele não tem característica propriamente humana, tá? O que é importante além de ver isso do Xenófanes, né? O Xenófanes, como eu falei, ele vai ser lhe atribuído como sendo o pai da escola de Eleia, certo? Que inclui os outros pensadores, que a gente vai falar em outro momento. E isso, de fato, foi algo que foi considerado por muito tempo. Depois, com os registros, depois com os estudos, se viu que isso não é verdade, certo? Isso pode ser confirmado hoje. Algumas pessoas ainda atribuem a ele esse tipo de papel, certo? Mas hoje, uma boa parte dos historiadores não concordam com isso. Aqueles que estudam e são especialistas no contexto ali dos pré-socráticos. Vai se apresentar aqui, novamente, um aspecto fundamental que está ligado a isso. Aquela ideia do orfismo, certo? O Xenófanes, ele, em parte, ele absorve isso, porque existe essa ideia de divisão que a gente falou aqui, mas também ele critica essa visão, porque ele vai fazer uma crítica muito forte ao Pitágoras, que a gente vai ver na próxima aula. E que já estava presente, e já se apresenta também em Heráclito essa crítica. O Pitágoras ele vai defender, ele vai acreditar numa noção que havia ali no orfismo de reencarnação, certo? Ou seja, a ideia de que quando você morre, a sua alma, certo, é diferente do seu corpo e essa alma passa por um processo de reencarnação. Essa visão que há em Pitágoras é uma visão muito ampla de reencarnação. Ela não inclui apenas vidas humanas. Quer dizer o seguinte: você passa por um processo de reencarnação onde você pode ser uma águia, depois na próxima vida, pode ser um elefante, pode ser um cachorro, certo? Então, o Xenófanes vai criticar o quê? Olha, é o seguinte: eu estava passando uma rua, tem um fragmento dele, e ele viu um cão chorando. E ele falou: olha, aquele ali é o amigo, certo? Tirando sarro, é uma determinada pessoa que reencarnou. O que ele está querendo dizer nesse fragmento, basicamente? Ele está querendo dizer que
Como que você faz para estabelecer uma hierarquia nas reencarnações? Como que você distingue quem vai virar um cão, quem vai virar um cachorro, quem não vai virar, certo? Então, ele está criticando que essa ideia de reencarnação proposta, porque segundo ele estaria presente em Pitágoras, ela não apresenta essa ideia de uma hierarquia, certo? Não apresenta uma hierarquia onde você diz na sucessão de reencarnações como que o que faz um indivíduo ser um humano ou ser uma barata, por exemplo. Como que é o critério para isso? É a sua vida? Porque a gente viu que no orfismo o que considerava como critério para parar as reencarnações era uma determinada forma de vida. Mas para explicar qual reencarnação a pessoa vai ter na próxima vida, isso não há. Então aqui já há também uma crítica à religião, não só à religião pública de Homero e Hesíodo, mas propriamente a os mistérios, aquelas religiões privadas, certo? Então, o que vai se destacar, apesar do Xenófanes ele falar da Arqué, falar da Terra, ter uma visão de que esse mundo tem um elemento original que criou ele, porém não é igual, não se confunde com a realidade divina, ele faz essa separação, certo? Vai se destacar essa crítica à religião. Então, aqui já apresenta uma característica que a gente colocou, que foi possibilitada pelo contato, o contato com o Oriente, que é o que? Além de você ter a volta de uma série de coisas que foram perdidas, há também o desenvolvimento que vai ser fundamental da dúvida, do questionamento, por causa dessa possibilidade dessa movimentação, certo? De você ver culturas, religiões, formas de pensar, de ver diferente, e que está característico aqui no pensamento do Xenófanes.